Olá, sejam bem-vindos, meus alunos e minhas alunas. Olha, o nosso tema da aula de hoje é comportamento de funções. Nós vamos ver detalhadamente o que vem a ser isso dentro das funções nos gráficos. Isso aqui é um pezinho para pré-cálculo lá do pessoal do ensino superior, tá? Então, quem está fazendo o pré-cálculo aí, fique ligado nessa aula que é de suma importância para assuntos futuros dentro do cálculo, tá bom? Dentro de limites, derivadas futuramente. Então, essa aula eu convoco você, venha comigo e vamos aprender um pouco mais sobre isso. Então, mais uma aula aí, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal Help Exatas. Tema da aula de hoje, comportamento de funções, tá? Dentro de comportamento de funções aí, nós vamos analisar 5 aspectos importantíssimos. Ó, o primeiro é o sinal da função, crescimento e decrescimento, máximos e mínimos, função par e zero da função, tá bom? Ok, isso é muito importante para o pessoal aí que está estudando mais a fundo as funções. E nós vamos começar com o sinal da função, tá bom? O que vem a ser sinal da função? Isso nada mais, nada menos quer dizer se a função é positiva ou negativa, dependendo de que forma ela está no gráfico, tá bom? Para isso, a gente vai se determinar se ela é positiva ou negativa, a gente vai levar em consideração os valores da minha imagem, tá bom? Ou seja, para cada valor de x do meu domínio, se os valores da minha imagem forem positivos, então essa parte da função ela é positiva. Para cada valor do meu domínio tendo um correspondente na minha imagem sendo negativo, então essa parte da função será negativa. Vamos tratar em miúdos aqui no gráfico para a gente entender melhor? Então, pois bem, tem o gráfico aqui, toda essa parte em vermelha é um gráfico qualquer de uma função qualquer, tá bom? E nós vamos analisar onde ela é positiva e onde ela é negativa, tá? Então, ou seja, tomando o início aí, o nosso eixo OX, todos os valores que estão abaixo do eixo OX são valores negativos para a função, tá bom? E onde estiver acima do eixo OX são valores positivos para a minha função. Mas é simplesmente assim? Vamos analisar de forma mais detalhada. Tá bom. Começando aqui, ó, eu tenho os pontos A, B, C, D e E. São pontos onde a minha função corta alguns determinados lugares aí do gráfico do plano cartesiano, tá bom? Sendo que A, B, D e E são os pontos onde ela corta o eixo OX, tá bom? E o ponto C, onde ela corta o eixo OY. Sendo assim, a gente observa o seguinte, ó. Antes de A, nós temos função. E depois de E também. Então, quer dizer que ó, antes de A, eu posso dizer que a minha função é negativa, tá bom? Por quê? Se eu pegar um ponto aqui no meu domínio, aqui, ó, chamado de x0, tá bom? Se eu direcionar ele lá na minha imagem, observa que o ponto abaixo de A, direcionado lá na minha imagem, todos são negativos. Por quê? Porque abaixo do eixo OX, todos os valores de y são negativos, tá bom? Então, essa parte da minha função antes de A é negativa. Tá, então entre A e B seria o quê? Seria positivo, tá bom? Por que positivo? Se eu pegar um ponto qualquer aqui no meu domínio, posso chamar de x1, direcionar ele lá no gráfico, o correspondente dele lá na minha imagem é positivo, tá? Então, para cada x1 eu tenho um y1 positivo, tá bom? Então, ou seja, acima aqui nós temos positivo. Outro lugar positivo também é essa parte do gráfico aqui, ó. Que eu vou também ter o mesmo entendimento. Se eu pegar um ponto aqui, ó, posso chamar, vou chamar de xn, tá? Um xn enésimo qualquer. Então, ó, se eu pegar aqui, direcionar lá no meu gráfico, tá? E eu vou ter valores positivos, porque qualquer valor acima do eixo OX é positivo, tá? Então, yn. Então, fica fácil da gente observar também que essa parte que está aqui é negativa, abaixo do gráfico, e essa parte aqui que sobrou também é negativa.
Então, vamos colocar aí em forma de intervalo quais são as partes positivas e negativas da função? Beleza. Então, ó, sempre que eu vou analisar a função se ela é positiva ou negativa, eu vou considerar os valores da minha imagem. Então, ou seja, para y positivo, então a função aqui, função positiva, tá? Ok. Então, para a função positiva, nós temos um intervalo fechado, aliás, entre a menor do que x menor do que b. Nós temos entre esse intervalo aqui. Em termos de intervalo, não é fechado, é intervalo aberto. Então, aberto em A e aberto em B. Outra parte, essa parte entre D e E, né? Então, seria D menor do que X menor do que E. E na notação de intervalo seria aberto em D e aberto em E. Isso quer dizer que os pontos D e E não entram no estudo aí, tá? Porque vamos ver mais para frente que são o zero da função, tá? Bem, e para valores negativos, nós temos, então, y negativo. Nós temos antes do A, tá? Então, seria A menor. Opa, com errinho aí, né? Não é A, tá? Seria, posso considerar x menor do que A. Então, outros valores entre B e D, tá? Então, seria B menor do que x, menor do que D. Na notação de intervalo, isso fica intervalo aberto para D, intervalo aberto para D. Intervalo aberto para D, intervalo aberto para D. Outro ponto negativo da função é depois de E, né? Então, seria x menor do que E. Certo? Então, tá aí os pontos da minha função, são positivos e negativos. Agora, a gente vai analisar crescimento e decrescimento da função, tá? Prosseguindo aí, crescimento e decrescimento de funções, tá bom? Olha só. Só para a gente ver um exemplo genérico aí, quando você está subindo de carro ou a pé um determinado morro ou serra, se você está subindo, sua altura está crescendo, não é isso? Então, se você começa a descer, sua altura em relação ao nível zero está decrescendo. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Vamos jogar isso para uma linguagem matemática mais apurada aí. Temos o gráfico aqui representado em vermelho, tá bom? Nós vamos analisar onde ela é crescente e onde ela é decrescente, tá? Para isso, eu vou pegar aqui, ó, no meu domínio, um ponto determinado chamado de x0, tá? Esse x0 tem sua correspondência na minha imagem. Então, vou levar esse x0 lá no meu gráfico, tá? Então, aqui, vou jogar lá na minha imagem. E esse ponto aqui é o correspondente a x0, então seria f de x0, certo? Ou simplesmente y0, tanto faz, tá? Mesma coisa. Vou pegar outro ponto aqui, ó, mais para frente do x0, vou chamar de x1. Observe como nós estamos no eixo AX, o x1 ele é maior do que x0, tá? Por exemplo, se aqui fosse menos 3, aqui poderia ser menos 2, daí por diante, tá? Porque à medida que aproxima-se do zero, os meus valores para x vão aumentando, tá? Se eu tenho um x1 aqui, então, se eu jogar lá no meu gráfico, eu vou ter um correspondente na minha imagem, designado por y1, ou simplesmente f de x1, certo? Que é esse ponto aqui, ó. Olha só, então se eu tenho x0 menor que x1, que já foi demonstrado, então olha só, então eu tenho x0 é menor do que x1. Aqui, olha, o y0, obviamente, ele é menor do que y1.
Ou, por que ele é menor? Porque o y0 está mais perto da origem do que o y1. Então, ou seja, para cada x0 menor que x1, eu também tenho y0 menor do que y1. Certo? Nesse caso, quando isso acontece, a gente tem a função crescente, ou seja, função crescente. Por exemplo, se aqui te fosse 3, aqui poderia ser 5, né, porque está distanciando da origem, tá bom? Então, nesse caso aqui, x0 menor que x1, quando eu tenho y0 menor do que y1, vai ser uma função crescente. O contrário vai ser uma função decrescente que eu vou demonstrar agora, que vai ser essa parte do gráfico aqui, ó. Então, aqui eu vou pegar um x2, tá? Vou direcionar lá no meu gráfico. x2, que vou ter o correspondente f de x2 ou y2. Vou pegar um mais para frente aqui, ó, um x3. Observe que o x3 está mais longe da origem, então ele é maior do que o 2, que está mais perto da origem, tá bom? Então, eu vou pegar o meu x3, que é um elemento do meu domínio, vou direcionar lá no meu gráfico e ver o seu correspondente na minha imagem. Então, aqui eu vou colocar só y3 aqui mesmo, tá? Porque o espaço é pouco. Então, olha só, à medida que o meu x vai aumentando, o meu y vai diminuindo. Por quê? Porque o y3, obviamente, ele é menor do que o meu y2. Então, se eu tiver, por exemplo, um x5 aqui, ó, ele vai ter um y5 aqui menor, porque ele está cada vez mais se aproximando da minha origem, tá bom? Então, olha só. Então, vou pegar aqui, ó, para cada x2 menor do que x3, eu vou ter um y2, tá? Maior do que um y3. Então, olha só, tá vendo que foi o contrário? Então, à medida que o meu x vai aumentando, o meu y vai diminuindo aqui para ser uma função decrescente, tá? Até zerar. Colocando isso, só que aqui a gente tem função decrescente, tá? Função decrescente. Voltando lá no anterior. Para colocar isso aqui na forma de intervalo, então eu posso colocar aqui, ó. Entre 0 e b tem uma função crescente. Então a menor do que x menor do que b, ou simplesmente na notação de intervalo. Intervalo aberto em a, tá? Intervalo aberto em b, função crescente. Então tá aqui. Certo? Então, função crescente. E aqui na notação de intervalo, como é que vai ficar? Então ficaria função decrescente entre b e c. Então seria b menor do que x menor do que c. E na notação de intervalo fica intervalo aberto em b, intervalo aberto em c, para a função decrescente. Tá? Então fica fácil da gente observar que também entre d e e é decrescente. Tá? Porque olha só, então ficaria d menor do que x menor do que e. E na notação de intervalo, aberto em d e aberto em e. Tá bom? Então, essas duas partes aqui são função decrescente, tá? Tá, mas aí entre c e d. Pessoal, é o seguinte. Se eu pegar aqui, por exemplo, um x4, direcionar lá na parte do meu gráfico aqui, eu vou ter um único correspondente x4, tá? Ok. Se eu pegar um x5 aqui, ó, direcionar lá, ele vai ter o mesmo valor de x4, ou seja, entre c e d nós chamamos de função constante, tá? Então, no intervalo entre, vou colocar aqui embaixo, ó, então entre c aberto em c e aberto em d, ou simplesmente
C menor que X menor do que D, nós chamamos isso de, vou colocar aqui, dá para observar, função constante, tá? Então, ou seja, quando ela é constante, para qualquer valor do meu domínio aí, eu vou ter sempre o mesmo valor na minha imagem, tá? Por isso que a gente chama de função constante. Olha, por hoje é só. Nas próximas aulas a gente vai continuar vendo as demais características aí do comportamento de funções, tá? Fique ligado nas próximas aulas. Eu gostaria muitíssimo para você poder me ajudar, se inscrever no nosso canal para você receber as notificações, ativa lá o sininho também, tá? Compartilhe essas aulas com seus amigos para poder ajudá-los também. Não deixe de deixar os seus comentários, se você puder aí para ajudar nós. E também deixe o seu like aí na nossa aula, se você gostou, tá? E muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção até este momento e até a próxima aula.